Agora vamos à leitura do dia 13 de março, nos capítulos 7, 8 e 9. Do livro de Juízes, capítulos 7, 8 e 9 de março, dia 13, que diz assim: Gideão derrota os midianitas. Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo, ou seja, Deus não chama medroso. Os medrosos não entrarão no reino dos céus. Quem estiver com medo e assustado, aquele que se assusta por qualquer obra de Deus, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. 22 homens estavam assustados e com medo. Só ficou 10.000 agora. O Senhor, porém, disse a Gideão: Seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: Separe os homens em 2 grupos. No grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelham e põe a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. Vamos ler de novo. Separe os homens em 2 grupos. No grupo, coloque todos os que bebem água das mãos, lambendo-as. Em 2 grupos. Um grupo que bebe água das mãos e o outro grupo que lambe como fazem os cães. Deixa eu ler de novo aqui. Separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. Deixa eu pegar uma outra versão aqui para a gente determinar essa leitura aqui, essa versão transformadora. Não estou conseguindo entender. Só para me comparar aqui uma situação aqui rapidinho. Viu como é que é as versões? É por isso que eu estou apresentando para vocês versões de lá para cá, né? João Ferreira de Almeida é a mais tradicional e eu gosto muito dela. Eu estou apresentando algumas versões para vocês ficarem cientes que está surgindo hoje muitas versões. E não é toda aquela versão que você vai ler que você vai compreender. Isso aqui é o capítulo 7, versículo 5. Essa versão aqui que eu vou ler agora, ela é de João Ferreira de Almeida. A publicação dela é em 1995. 75. 5.
que diz assim, ó, 7:5. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito há, fazes descer as águas, e ali te provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, e esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber, ó, como está bem aqui, mas mais original, né? Que ela está como se estivesse ao contrário. Nessa versão transformadora aqui, ela está original na ordem. Ó. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Ou seja, aqueles que se abaixaram de joelhos e curvaram a cabeça e lamberam as águas, esse não foi com Gideão. Mas aqueles que se ajoelharam, pegaram a água assim com as mãos e as beberam. Vocês beberam olhando para um lado, olhando para o outro. O que quer dizer isso? Vigilante, né? Então esses foi com Gideão. A seleção aqui ela tá certa, ela tá explicativa bem na ordem. Só que essa aqui ela tá um pouco assim explícita aqui, não dá para entender muito, porque Deus manda que ele faça 2 grupos. Ó, no grupo coloque todos que bebem água das mãos, né? Água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. E no outro grupo coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Enfim, entendemos agora como é que está essa ordem. Então foi isso. Dos que se ajoelharam e baixaram a cabeça e lamberam que nem os cães, foram dispersos. Não serviram para ir com Gideão. Mas aqueles que se ajoelharam, pegaram da água e a beberam, olhando para um lado, olhando para o outro, para ver se o inimigo vinha. Esses foram com Gideão, ou seja, são os soldados guerreiros preparados para a missão. Apenas 300 homens beberam água das mãos, os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite o Senhor lhe disse: levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos, mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purar. Ou seja, aqui Gideão ganhou um servo forte, corajoso também, temente a Deus, ou seja, temente a Gideão, temente a Deus, porque Gideão aí se revela para Purar que ele estava seguindo o Senhor. Ouça o que os midianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Mais uma vez, Deus determina que ele chama os corajosos e aqueles que têm bom ânimo de fazer a sua obra. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. E Gideão se aproximou no exato momento em que o homem contava um sonho ao seu amigo. O homem disse: tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita.
Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, prostrou-se em adoração, voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levanta-se! O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro, com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem suas também ao redor de todo o acampamento e gritem pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. Todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando, apavorados, enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. O que sobreviveram fugiram para lugares distantes como Bet-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naphtali, Iasse e Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os midianitas. Não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos de travessia do Jordão em Bet-Bara. Todos os homens de Efraim obedeceram. Ou seja, o que aconteceu? Que todos os homens de Efraim obedeceram. Capturaram Ored e Zered, os 2 comandantes midianitas, e mataram Ored na rocha de Oreb e Zibe, na prensa de uvas de Zibe. Depois continuaram a perseguir os midianitas. Por fim, levaram a cabeça de Oreb e a de Zibe para Gideão, que estava no outro lado do Jordão. Ou seja, Efraim venceu essa guerra, essa batalha, porque obedeceram. Mais uma vez. Para vencer uma batalha em Cristo e para vencer uma guerra, temos que obedecer à voz do Senhor. Temos que obedecer nossos líderes, nossos pastores, que aí vamos estar obedecendo à vontade de Deus. Ah, mas eu não obedeço homens. Então, meu querido, você tem que auto-se-examinar, como diz a palavra de Deus também. Ela diz para o homem fazer autoexame da sua vida. Porque se você não obedece a quem é constituído por Deus para reger a igreja, você não vai dizer abertamente que obedece a Deus. Porque a Deus você não consegue enxergar, mas o homem que ele levanta você enxerga. E se você não enxerga o homem, como é que você vai abrir a boca e dizer que obedece a Deus que não vê? Entende? Então, se Deus constituiu pastores, líderes, obedeça. E você vai ser grandemente vitorioso. E tudo que você fizer vai dar certo. Capítulo 8. Gideão mata Zeba e Zalmuna. Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são as melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zibe, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão,
a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, e embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, dê um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês, com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida, e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. A essa altura, Zeba e Zalmuna estavam em Cacor com cerca de 15.000 guerreiros. Era todo o que estava do exército aliado do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Noba e Jogibeão, e atacou de surpresa o exército midianita, Zeba e Zalmuna. Os dois reis midianitas fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Ali, capturou os jovens de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivermos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e o castigou com espinhos e espinheiro do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você responderam eles? Todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivesse poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jéter, era filho mais velho, e disse: mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Ou seja, como disse, no reino de Deus, quando se diz campo missionário, tem os jovens, tem os velhos. O jovem, eles são tudo emocionados. Tudo eles querem fazer. Tudo eles sabem fazer. E menosprezam os velhos. Mas quando dão uma missão para eles, eles ficam assim, ó, com medo de agir. Deus não chama medroso para a sua obra. Se você é jovem, se você for um emocionado, e quando te derem a missão você ficar com medo, amadureça primeiro. Espere o chamado do Senhor. Deus, ele não vai chamar menino para fazer uma obra de homem. Ele vai chamar aqueles que são maduros, que têm coragem, que têm força, e que têm ânimo. Não emocionado e nem medroso. Então este jovem teve medo e não acabou acatando a ordem de Gideão, ou seja, não obedeceu. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então você que é jovem, você é provado naquilo que você diz. Você que é afoito: eu sei fazer, eu já estudei, eu já sei de tudo. E quando Deus te dá uma provação, você recua. Por quê? Porque você é emocionado, fala demais. Entende? Amadureça para fazer a obra do Senhor. E ouça os velhos, os anciãos. Porque o que eles têm de experiência você ainda vai adquirir. O colete sacerdotal de Gideão. Então os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governante,
Você, seu filho e seu neto os governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro, que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro, com todo o prazer. Responderam eles. Estenderam uma capa, e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo o Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração. E ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recusou, que nunca se recuperou. Durante 40 anos, do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa e gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz o filho, seu, a quem ele chamou de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso, e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando a imagem de Baal e fazendo de Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito em Israel. Agora quero explicar para você por que Deus ele chamou Gideão sendo midianita. Por que Deus ele deu crédito a um cananeu? E Gideão era cananeu. Viviam ali ao redor das cidades de Canaã, né? Cananeus, Jebuseus, Eveus. Quando Deus disse a Josué destruir e matar as nações pagãs. Cananeu, Jebuseu, Fariseu, Eteu, Gigazeu e tudo que termina com Zeus. Só que Gideão, no tocante à ameaça sobre a liderança de Josué, eles fugiram de suas nações, porque eles sabiam que eles iam ser destruídos. Então eles entraram no acampamento do povo de Israel e enganou Josué, enganou todos os príncipes, enganou todos os anciãos. E Josué fez uma aliança com eles, pensando que eles eram forasteiros ou peregrinos. Ao descobrirem que eles não eram forasteiros nem peregrinos, eles eram príncipes e reis de exércitos inimigos de Israel, Josué, o povo, aliás, os príncipes, os anciãos, o povo queria matá-los. Só que os príncipes e os anciãos de Josué disseram que não, porque eles tinham feito uma aliança e que eles tinham que prevalecer a palavra deles. Ou seja, Josué fez deles cortadores de lenha até este dia aqui. Este dia aqui, ó, o que acabamos de ler. Foi por isso que Deus chamou Gideão, porque eles fizeram uma aliança com Deus de Israel. Fizeram uma aliança com o povo de Israel. Então Deus lembrou dessa aliança e levantou Gideão para livrar quem? O seu próprio povo de Israel da opressão dos seus inimigos aí. Só que o povo de Israel ele nunca aceitou Deus como guia depois daquela geração. Com a geração de Josué, com a geração desses reis que se uniram. Com Josué, os reis midianitas, né? Eles não aceitaram porque foi uma geração que se foi, depois levanta uma outra que não conheceu o Deus de Josué, ou seja, a palavra de Deus ali ficou abafada, não se falava mais. Então foi por isto que em Juízes eles faziam o que eles queriam. Então Deus se lembrou de Gideão, né, da aliança, e levantou este aqui para livrar Israel. O que foi que Gideão fez quando o povo falou assim, ó, seja o nosso governante, seja o nosso príncipe,
seja o nosso presidente. Eles só não disseram seja o nosso rei. Mas é como se eles estivessem falando isso. Seja o nosso rei, governe sobre nós, como as outras nações têm rei. Só que Gideão disse, não, nem meu filho, nem meu neto, ninguém da minha família governará sobre vocês. Mas peguem de vocês aí tudo que vocês pegaram do despojo dos inimigos, de argolas, de ouro, de prata, e vamos fazer uma capa sacerdotal. Por que Gideão fez isso? Gideão fez isso para lembrar de que Deus é quem tinha livrado eles da opressão dos midianitas. E que essa capa sacerdotal ela tinha que ficar ali para lembrança. Ó, vamos adorar somente o Deus de Israel, porque esta capa refere-se à lembrança de que ele nos livrou como forte. Só que eles entendiam tudo errado, porque eles estavam no meio do povo pagão que adoravam ídolos. Então ele fez dessa capa objeto de adoração. Ele não fez um objeto de memória. Ele pegou essa capa e começou a adorar. Essa capa é o nosso Deus, foi essa capa que nos livrou. E esta capa que Gideão fez virou depois para ele mesmo um tropeço. Né? Ou seja, então, se você não entende o chamado que Deus te chamou, se você não entende o Deus que você serve, tome muito cuidado. Porque você pode ir para encontro com Deus, você pode ir para seminários, você pode ir para congressos, você pode ir para campanhas, você pode ir para eventos grandes que envolvem cura e libertação. Mas se você não quiser ser liberto, quando você sair de lá depois de 3 dias, você está adorando o mesmo Deus que você adorava antes. E seu estado ficará pior do que era ontem. Por quê? Porque você não quer se libertar. E olha que muitas vezes as pessoas dizem, eu não consigo ser liberto, porque você não quer. Porque Jesus disse, vais e não peques mais. É só não pecar mais. A partir do momento que você não pecar mais naquilo que você tropeça, você é liberto. Pô, domínio próprio. Tem domínio sobre aquilo. Não foi assim que ele falou para Caim? Eis que o pecado está à porta, Caim. Mas cabe a você, Caim, dominá-lo. Ou seja, ele está dizendo que nós é que temos domínio sobre o pecado. E não é o pecado que tem domínio sobre nós. Entende agora? Então, quando nós estamos distante de Deus, ou seja, dentro da igreja, mas distante de Deus e praticando o pecado, a gente nunca vai obedecer a voz do Senhor. É o que aconteceu com essa nação aqui. É o que Gideão disse na cara deles, ó. Esse sacerdotal aqui vai ficar diante de vocês para a memória de que foi Deus quem o livrou. Né? Só que Gideão, ele deveria ter dito, não adorem isso aqui. Esse é o memorial. Adoro ao Senhor. Mas não, o povo fez do objeto de adoração. Entendeu? E abandonou o Senhor e se juntou de novo aos postes ídolos de Baal. Então esta é a história de Gideão. Como Deus usou ele, como Deus fez dele um vaso para livrar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos. Como diz aqui, ó, esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra, ou seja, mais 40 anos. Deus deu paz por meio de Gideão. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz um filho, seu, a quem ele chamou Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás em Ofra, no território de Abiés. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando as imagens de Baal e fazendo de Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor, seu Deus, que havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, ou seja, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Ou seja, entra aí, o que entra aí? Ingratidão. Entendeu agora? Deus ele pode fazer para você todo o beneplácito, todo bem. Pode te libertar, pode te lavar, pode te remir, pode te curar. Mas no fim de tudo, você não vai ter misericórdia daqueles que são dele. Por quê? Porque a ingratidão é um pecado, irmão, que destrói a fé.
A ingratidão apaga a fé, destrói a fé. Então você tem que ser grato a Deus. Mas infelizmente hoje em dia é a mesma coisa. Você cuida da pessoa, você ora por ela, mas no final ela vira as costas. Para você, não. Para Deus. Amém? Então temos que ter fé em Deus. Fazer do fundamento da nossa fé a sua palavra. Porque é ela que nos guia. Amém? Então vamos prosseguindo aqui no capítulo 9. Vai dizer assim. Abimeleque governa sobre Siquém. Esse Abimeleque é o filho de Gideão, que ele gerou. Então aqui mais na frente vamos aprender sobre os 70 filhos de Baal. Né, que gerou e tal, e vimos isso. Foi sobre essas coisas que Baal, né, fez esses ídolos. E sabemos a história. Os 70 filhos de Baal. Então é o seguinte. Aqui, Abimeleque governa sobre Siquém. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembre-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ou seja, isto aqui, gente, é como se fosse uma eleição corrupta. Presta atenção. Isso aqui é sério. No dia de hoje não é diferente. Se os nossos governantes, a lei, estou falando de lei, valesse nesse país, o nosso país, Brasil, era um país de primeiro mundo. Porque aqui, toda vez quando tem eleição para X, onde é que eles vão buscar voto? Nos presídios, nos lugares onde tem aquelas pessoas desocupadas, desordeiras e que são contra tudo o que se chama lei. Se abolisse esta prática, daria mais certo. Como disse aqui, ó, nesta palavra. Ele fez uma pergunta. Se o povo de Siquém fosse governado por Abimeleque, ou se o povo de Siquém queria ser governado por um só homem, ou por 70, né, que são os próprios filhos de Gideão. Gideão gerou 70 e de uma mulher de Gideão gerou um. Uma outra mulher de Siquém, Abimeleque. Então Abimeleque fez uma pergunta. Vocês querem ser governados por 70 homens ou por só um homem? Então aqui, eles vão tratar de uma votação corrupta. O que aconteceu? Diz assim, ó. E eles pegaram prata, ouro do templo e deram 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados. Ou seja, ele usou essa corrupção, pegou as moedas do templo e contratou indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. E ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho perto da coluna em Siquém e proclamaram Abimeleque rei. Ou seja, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ao contrário disso aqui não tem morte. Mas quando essa política corrupta do nosso país quer eleger aqueles que não prestam, eles vão correr a pessoas desordeiras, a pessoas desocupadas, que estão onde? Nos presídios. Não era para ser assim. Era para ser inválido. Porque se estão nos presídios, são criminosos.
Se estão nos presídios, agiram contra a lei. E por que que no dia das eleições o voto deles vale como lei? Não é contradizente isto? Mas enfim, o nosso país, infelizmente, Brasil, é um país corrupto e doa a quem doer. Porque é. Você livre-se da corrupção, porque você vai alcançar coisas boas para a sua vida. Não faça aliança com a corrupção. Não faça. Que você vai atrair para você maldição. E foi o que aconteceu aqui. Ele usou de corrupção com as moedas do templo, usando o poder político religioso para eleger o seu corrupto e no fim, aquele que foi elegido por meio da religião, ou seja, só pegou, ou seja, para fazer o mal, e depois matou os 70 homens por essas pessoas. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia muitas pessoas se elegem por meio da religião. E quando conseguem aquilo que elas querem, acaba fazendo besteira que vai levar o povo a sofrer. Por isso que a palavra de Deus fala claramente: feliz é a nação que cujo Deus, o Senhor, que quando o justo governa, o povo se alegra, que quando o ímpio governa, o povo sofre. Então muitos hoje em dia estão usando isto e está tendo esperteza. Pega os seus primeiros 4 anos como justo e os últimos 4 como ímpio. Ou seja, é uma falsa verdade e uma meia verdade. Entende? Para enganar. E hoje a nação sofre porque não consegue eleger ninguém que seja usado pelo Espírito Santo. A não ser pessoas emocionadas. Só tem governantes emocionados. Então está na hora de Deus levantar a nossa nação brasileira com aqueles que têm força, com aquele que tem coragem, com aquele que tem bom ânimo, com aquele que tem fé para governar este país. Aí vai acabar com as corrupções, vai acabar com as maldições e vai acabar com tudo isto que atrai de ruim para a nossa nação brasileira. O que é as maldições? Porque aplica-se não na fé verdadeira, mas numa fé falsa para enganar a nação. Então não é diferente. Foi isso que aconteceu aqui, que Abimeleque fez. Fez isto e matou os seus 70 irmãos e ficou ele só para governar. E depois veremos o que aconteceu a esta nação aqui, em Juízes, governada por Abimeleque depois. E Deus levantou Gideão para libertar o povo de Israel. Então aqui vem uma parábola. Diz assim, ó, a parábola de Jotão. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim, ou seja, o monte Gerizim é o monte da bênção. O monte Baal é o monte da maldição. Deus deu essa ordem para Moisés. No monte Gerizim abençoarás e no monte Baal amaldiçoarás. Então aqui, esta parábola, Jotão subiu ao monte Gerizim e gritou: ouçam-me, cidadãos de Siquém. Ouçam-me, se querem que Deus os ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir óleo que agrada a Deus e as pessoas? Só para ser mais alto das árvores que o vento grita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos, doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento grita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser mais alto das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me, seu rei, venham, abrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece.
tendo em vista tudo o que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los, para libertá-los dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só, porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque, e ele seja feliz com vocês. Mas, se não fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Bio, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Ou seja, resumindo em uma palavra, ingratidão. Siquém se rebela contra Abimeleque. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou o espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque, por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão, e para os líderes de Siquém, por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto do monte e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do Deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse em alta voz Gaal, filho de Ebed. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão, e esse Zebu é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém. Por que devemos servir a Abimeleque? Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque, diria a ele, convoque seus soldados e venha lutar. Mas quando Zebu, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer, Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão extingando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconde-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aquelas que o acompanham saírem para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebu, olhe, há pessoas descendo do alto das colinas. Zebu respondeu, são apenas as sombras dos homens, são apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu, não, são pessoas descendo das colinas. E outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebu se voltou para ele e perguntou, onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali, do lado de fora da cidade. Saia e lute contra ele. Então Gaal marchou à frente dos líderes e Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscadas nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro.
Enquanto isso, os outros dois grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes, depois destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre os ombros. Rápido, façam como eu, disse os seus homens. Assim cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1.000 homens e mulheres. Em seguida, agora é um relato aqui bem interessante. Abimeleque, ele vai ser morto por uma mulher. Ele é tão orgulhoso que vai criar uma história para não ser lembrado que ele morreu por uma mulher. Vamos lá? Ó. Vou pegar aqui do 46 novamente. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre os ombros. Rápido, façam como eu, disse a seus homens. Assim cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1.000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte, e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e atacou, mas quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse ao seu jovem escudeiro: tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Então, a ingratidão é um pecado desgraçado, porque ela só vai trazer maldições. E Deus, ele honra todos aqueles que ele usa. Não zombe de ninguém. Se alguém está pregando a palavra de Deus e você não se alegra, que você não gosta de X, você não gosta de A e nem de B, não murmure contra os pregadores. Porque se for de Deus, vai continuar. E se não for de Deus, vai parar. Não levante contra seus líderes. Não se levante contra os seus comandantes, ou seja, aqueles que Deus colocou para liderar você. Obedeça, que o caminho da obediência que vai te colocar do topo, para futuramente você também ser líder, ser pastor. Então obedeça, tá? Não seja ingrato, que a ingratidão leva a pessoa a ser amaldiçoada. E Deus honra aqueles que ele levanta. Porque todos que Deus levanta, foi ele que levantou pela sua própria mão. Então aqui ficamos no capítulo. Então aqui ficamos nesse dia 13 de março. Nesse dia 13 de março. Os capítulos 7, 8 e 9. E vamos prosseguir para o dia 14. Até a próxima live, se Deus permitir. Amém.